Sejam muito bem-vindos a esse canal, meu nome é Leandro e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como que um jovem parte para o mundo dos vícios. Um tema bem delicado, um tema que exige aí uma reflexão mais detalhada. Por isso então hoje nós pretendo dividir esse vídeo talvez até em duas partes, se caso não der para colocar todo o pensamento e a reflexão nesse primeiro vídeo, tá? O primeiro ponto que nós vamos refletir aqui é o que ele viu em casa. Primeira situação é família dividida. O que um jovem ali saindo da sua infância e também no correr da sua infância ali, viu em sua casa uma família que não havia conversa, uma família em que saía batendo porta, ou brigando com a sua mãe, ou brigando com o seu pai, uma família em que fazia qualquer coisa, menos olhar para ele, para aquela criança, olhar pelas necessidades dela, de carinho, de proteção, de amor, né? E essa criança então, ela foi crescendo neste meio, olhava para o pai, via ali alguém que muito pouco ficava em casa, e quando ficava, não a ouvia, não participava junto com ela. Olhava para a mãe também, numa situação de um corre-corre, né? Como a gente chama, tentando fazer as coisas da melhor forma possível, mas sem conseguir respostas e por isso mesmo, então, vivendo numa eterna ansiedade e até mesmo depressão, por tudo aquilo que já estava acontecendo ao longo dos anos, sem conseguir respostas e muito menos transformação no seu próprio lar. E essa criança absorvendo tudo isso. Depois temos aí também as brigas e o descontrole. Diversas vezes eu mesmo já presenciei isso num grupo onde eu participei, em que tratava exatamente dessas questões com jovens com problemas de vícios também, né, de comportamentos e etc. Num grupo onde a gente procurava ouvir primeiramente essas crianças e esses adolescentes e acolhê-los, para tentar aí conversar com eles sobre tudo isso que estava acontecendo ao redor deles, com a problemática que eles estavam vivendo em casa. E o que muita gente ouvia, o que eu ouvia de relatos, era que essas crianças e também esses adolescentes entravam em choque com os seus pais, tanto com o seu pai, ou padrasto, ou com sua mãe, ou madrasta, em relação a brigas, até mesmo corporal, porque não havia entendimento, não havia conversa de nada. Simplesmente algo não estava bem já naquela família, por motivos já também de vícios na própria família, vícios ilícitos, né? Tudo aquilo ali então foi levando com que aquela criança e aquele adolescente, olhando todo aquele quadro, sem entender muitas vezes quais eram as origens e por que estava acontecendo todo aquele turbilhão ali de acontecimentos e de dor, né, de revolta, questionava, né, os seus pais. Tá, mas parei, por que tu tá assim? Já, em vez de ter fala e conversa harmônica e pacificada, não, havia violência. Também via nas outras famílias, esse jovem via nas outras famílias algo bom, mas não tinha em casa. Muitos jovens nos relatavam lá que como gostariam de ter a família, muitas vezes do vizinho,
em que os pais se davam bem, onde não havia brigas, onde não havia desentendimentos, onde não havia pessoas lá que estavam usando de drogas ilícitas em plena casa, ou o pai batendo na mãe, ou a mãe causando também quebra-quebra dentro de casa. Essas crianças foram vivendo nesse tipo de ambiente, vendo essas situações, e aí foram entrando na sua adolescência, ali a partir ali, né, dos seus 12, 13 anos em diante ali, gerando então algo que eles não podiam ter e que enxergavam nas outras famílias, aquilo que eles desejavam. E isso era um dos pontos assim mais difíceis que a gente ouvia. Falar aí então de que alguém poderia fazer alguma coisa para mudar aquela situação seria o ideal, mas não é o que a gente ouvia. Ninguém se atrevia a entrar nesse tipo de meio para fazer alguma coisa, até porque poderia ser a próxima vítima, né? Fosse de palavras ou até mesmo de agressões físicas. Então esses jovens narravam que eles estavam literalmente sozinhos neste turbilhão de situações complicadas e difíceis. E o segundo ponto aí, que esse jovem, né, relatava e que a gente pôde ver, é a busca pela sua identidade. Já que ele não tinha a instrução necessária e a compreensão do que ele sentia e via, onde então que ele ia procurar essa sua identidade? Em grupos afins, com a mesma dor. Então, esses jovens saíam de casa, não assim de mala e tudo, né? Mas saíam, ficavam muito pouco em casa, até porque enxergavam lá um problema, né? Algo que simplesmente não tinha nem solução, eles não enxergavam solução naquilo. Então saíam de casa, iam procurar amigos que pudessem ouvir eles. E aí então entravam nessas novas amizades, e na maioria delas não eram positivas. As novas amizades não julgavam, os aceitavam. Era isso que era falado, isso que eu ouvia. Não havia julgamento, e sim aceitação, acolhimento. Só que em algumas dessas amizades, entre aspas, né, não era só pessoas ali que estavam ouvindo elas e do problema que elas tinham, e que muitas vezes nem tinham coragem de falar, apenas estavam ali naquele meio. Elas eram então influenciadas diretamente a provar determinadas substâncias ilícitas, e outras até mesmo aí que consideram inofensivas, né? Tipo álcool, tipo o tabaco. Só que cada vez mais o uso dessas substâncias vai causando o quê? A dependência, né? É natural, porque a dor emocional ela é tão grande que não é com poucas garrafas ou com poucos maços que vai solucionar, ou seja, nunca vai solucionar. Só que naquela mentalidade ali de tentativa, né, de sair da sua dor, era a única forma que eles achavam que era legal. Antes de se tornar um vício, era a anestesia do sofrimento. Então quer dizer que inicialmente não se falava em vício aí, né? Um fim de semana, um meio de semana que estava sendo usado,
até aí não estava gerando vício. Mas depois, com o passar dos dias e passar das semanas, sempre usando as amizades. Não, eu tenho aqui, prova aqui, usa aqui. Tu é corajoso, prova esse algo aqui, ó, é diferente, é legal, tu vai ver. E aí, por aquela descoberta, até mesmo ingênua, esses jovens foram utilizando dessas substâncias. E por isso mesmo foi gerando aí vícios cada vez maiores e complicados de se administrar. E aí, ao retornar, né, para os lares, quando voltavam para os lares, muitas vezes a própria mãe já começou a ver que tinha algo estranho, diferente. O pai, geralmente, em raros casos, o pai percebia, a não ser que a mãe citasse, né? Ó, fulano, a fulana está chegando cada vez mais tarde em casa. O fulano está cada vez mais respondão. Mas, só que aí, esse problema aí já estava muito além do que os próprios pais achavam que estaria. Por todos os itens que nós falamos ali antes. O descontrole familiar, o desequilíbrio na família, a falta de atenção com aqueles filhos, para saber qual era as necessidades deles de fato, para ouvi-los, falar com eles. E aí essas crianças, esses adolescentes não tinham a sua identidade, como foi falado antes, né? Como que eles vão aprender e se espelhar em alguém que esse alguém não os ensina? E o único espelho que se tem de exemplo é algo que eles sabem que não é bom, porque estão vendo que nas outras famílias próximas é diferente. E nesses mesmos colegas, muitas vezes amigos deles, faziam as coisas diferentes. Tinham o que essas crianças e esses adolescentes queriam ter, mas que não tinham dentro da sua própria família. E aí nós vamos então para o terceiro ponto. O que antes era uma fuga da realidade, caótica, né? Agora é o próprio caos, sem achar a saída, o vício em si, atuando. Esses jovens que antes saíam das suas casas apenas para curtir e tentar achar uma comunidade ali de amizades que fosse, né, adequada para eles, encontrar alguma solução, uma descoberta de algo novo, já que não conseguiam ter em casa, acabaram então que, de tanto ir provando essas novas descobertas com pessoas que não tinham também nenhuma estrutura emocional, muito menos de sentimentos, e por isso mesmo também de espiritualização, do real conhecimento do que o Criador queria para a vida delas, foi gerando cada vez mais um vício maior ainda. E essas substâncias ilícitas, né, de drogas, elas vão afetando diretamente todo o sistema nervoso da pessoa. E aquele problema que antes já era difícil, agora ele está um caos. Ele está cada vez mais monstruoso dentro daquela pessoa. E ela aí então está aprisionada completamente. O dinheiro, muitas vezes esses jovens não trabalham, né? Aí eles começam então a criar subterfúgios, né? Maneiras para adquirir aquele vício. E todos nós sabemos no que acontece. Pequenos roubos, sejam em casa, seja na sociedade. Furtos de pequenas coisas inicialmente. E depois, cada vez mais,
vai crescendo também essa audácia em pegar aquilo que não é seu para suprir aquela necessidade lá, aquele buraco que foi causado lá atrás. Daí, de anos atrás, que foi crescendo igual uma bola de neve, sem solução para esse jovem. Aí vem o arrependimento dos pais, só que daí o protesto do filho já está instalado. Os pais viram já nesse andamento aí que o problema estava complicadíssimo e se arrependeram em muitos casos. É o que a gente ouvia lá, que os pais costumavam daí chamar esses jovens para conversar. E aí esses jovens contavam que eles estavam arrependidos de não ter ficado com eles lá atrás, um pouco mais, até mesmo para brincar junto com eles, sair junto com eles, ver um filme junto com eles, almoçar, jantar, tomar café junto com eles. E eles, os pais, não faziam, porque tinham uma coisa ou outra e porque muitas vezes não queriam também, com ditos outros compromissos, que eles julgavam ser maiores do que o bem-estar do seu próprio filho, da continuidade daquele ser como algo importantíssimo na sua vida e que levaria para a sociedade algo também muito importante de exemplo. Só que agora não estão tendo e não tinham. E esses jovens faziam com isso então um sinal de protesto. Não, agora que eu vou continuar. Está te causando dor? Pois é, então agora, para te notar o que eu sentia e o que eu sinto agora, então você está vendo. Isso eu ouvi. E não foi só nenhuma vez de jovens que falavam para os seus pais. E aí nós vamos para o quarto ponto. A internação e a conscientização de pais e filhos. Esse é um dos pontos que é mais difícil de todos. Porque embora se veja que não se tem mais alternativa viável de conversa, de parar com o vício, já é muito difícil aí parar, o único recurso é a internação, é em clínicas. Só que daí muitos pais ainda não admitem isso. Em alguns casos, em muitos casos, acham que isso é uma vergonha. O que vão pensar? O que vão dizer da nossa família? E aí, não se está se falando só de famílias com poucas posses, não. Muita gente com muita posse fazia isso. E faz até hoje, né? Só que isso eu vivenciei há muitos anos atrás, então posso falar. Então, essa consciência de admitir, em primeiro lugar, o seu próprio erro. Você errou. E agora está na hora, então, de voltar deste caminho que não foi bom. As decisões não foram boas, por sinal foram péssimas, que você teve com seu filho. É difícil alguém falar isso, né? É chocante. Mas a verdade é essa. E esse filho, agora, mais do que nunca, ele precisa dos pais por perto, do acompanhamento, do arrependimento. Por mais doloroso que possa ser, tem sim solução. Dá sim para recuperar o tempo perdido. Não vai ser fácil,
porque esse jovem, ele também vai ter que aprender a confiar nos pais, e os pais a confiar nesses jovens. Aí agora não se adianta mais a autopenalização dos pais. Eu errei. Sim, tu errou, mas agora o problema já foi instaurado. Agora, como nós vamos solucionar? Ou melhor, como vocês vão solucionar? Primeiro passo, admitindo a necessidade da internação desse jovem. Porque muitas vezes não adianta, como sempre eu via, não adianta apenas dizer, tu não vai fazer mais, né, filho ou filha? Não, pai, não vou fazer mais, não. Isso acabou, terminou. Muitas e muitas mentiras nós ouvimos a respeito disso. E acaba voltando na mesma situação, saindo de novo com aquelas mesmas pessoas, cometendo os mesmos erros, voltando para casa com o problema da droga. Então, meus amigos, minhas amigas, essa foi uma reflexão de um vídeo mais duro, posso dizer assim, mais pesado, mais necessário, porque atualmente a nossa sociedade ainda está vivendo, e posso dizer até de forma mais ainda complicada, envolvendo até eletrônicos, vícios em eletrônicos, além de substâncias ilícitas. E o que a nossa sociedade está vendo é uma dor, está passando por uma dor muito grande. E nós precisamos falar sobre isso, orientar os pais, orientar os responsáveis para cuidar das atitudes de seus filhos, das ações deles, mas sobretudo do acompanhamento desde a infância. Uma criança, ela é muito importante. Ela não veio nesse mundo a passeio. Cabe aos pais a responsabilidade de dar todos os princípios, toda a educação e todo o norte e a atenção necessária a esse jovem, para que ela não tenha escolhas depois que vão te fazer chorar. Espero que eu tenha me feito entender com essas reflexões. Você pode também colocar aí nos comentários o que você pensou sobre isso. Se já viveu algo assim, de uma família, de um amigo, né? Ou de alguém, até mesmo, né? E como que você superou isso, né? Um forte abraço, vou ficando por aqui. Fique com Deus, fique na luz. E até o próximo vídeo. Até lá.